Capítulo 7. Um presente do garoto com cabeça de cachorro. Muito bem, já falou bastante, querido irmão. Enquanto você tagarelava, todos me imaginavam paralisada na porta da casa de meus avós, gritando "Ah!" E o fato de você e o Walt dispararem para Londres, achando que eu precisava ser resgatada... Ai, ai, homens. Sim, é verdade. Eu precisava de ajuda. Mas isso é um detalhe. De volta à história. Eu tinha acabado de ouvir uma voz sibilando acima da escada. Seja bem-vinda ao lar, Sadie Kane. Obviamente eu sabia que não podia ser coisa boa. Minhas mãos formigavam como se eu tivesse enfiado o dedo em um soquete de lâmpada. Tentei invocar meu cajado e a varinha, mas como eu talvez já tenha mencionado, sou péssima para pegar as coisas do Duat a qualquer instante. Fiquei furiosa comigo mesma por não ter vindo preparada. No entanto, ninguém podia realmente esperar que eu saísse para uma noitada com minhas amigas vestindo pijama de linho e carregando uma bolsa mágica. Pensei em fugir, mas vovô e vovó poderiam estar em perigo. Eu não podia sair dali sem ter certeza de que eles estavam em segurança. A escada rangiu. No alto, a barra de um vestido preto surgiu, junto a pés não exatamente humanos calçando sandálias. Os dedos eram retorcidos e a pele lembrava couro. As unhas eram compridas como as garras de uma ave. Quando a mulher desceu e pude vê-la completamente, deixei escapar um gemido totalmente indigno. Ela parecia ter 100 anos, era corcunda e definhada. Seu rosto, os lobos das orelhas e o pescoço tinham camadas de pele flácida, rosada e enrugada, como se ela tivesse derretido sob uma lâmpada de luz ultravioleta. Seu nariz era um bico caído. Os olhos brilhavam nas órbitas profundas e ela era quase careca. Alguns poucos tufos pretos encebados brotavam do couro cabeludo como ervas daninhas. Mas o vestido era um luxo. Negro, felpudo e enorme, como um casaco de pele 6 números maior que a mulher. À medida que ela caminhava até mim, o material se movia e percebi que não era pele. O vestido era feito de penas negras. As mãos apareceram sob as mangas, dedos como garrafas faziam um sinal para que eu me aproximasse. O sorriso revelou dentes parecidos com cacos de vidro. E já mencionei o cheiro? Não era só cheiro de gente velha. Era cheiro de gente velha morta. Estava esperando você, disse a bruxa. Ainda bem que sou muito paciente. Tateei o ar em busca de minha varinha. É claro que não tive sorte. Sem ísis na cabeça, eu já não podia simplesmente dizer palavras divinas. Precisava de minhas ferramentas. Minha única chance era ganhar tempo e torcer para conseguir organizar as ideias o suficiente a fim de ter acesso ao Duat. Quem é você? Perguntei. Onde estão meus avós? A bruxa chegou ao pé da escada. A 2 metros de distância, o vestido de penas parecia estar coberto de pedaços de... Aquilo era carne? Não me reconhece, querida? Sua imagem tremulou. O vestido transformou-se em um robe estampado. As sandálias agora eram chinelos verdes e felpudos. Os cabelos eram grisalhos e encaracolados. Os olhos azuis e lacrimosos. E sua expressão lembrava um coelho assustado. Era o rosto de minha avó. Sadie? Sua voz soava fraca e confusa. Vovó! A imagem voltou a ser a bruxa de penas pretas. Seu rosto horroroso, derretido, sorrindo com maldade. Sim, querida. Sua família tem o sangue dos faraós, afinal. Hóspedes perfeitos para os deuses. Mas não me obrigue a fazer muito esforço. O coração de sua avó não é mais como antes. Meu corpo inteiro começou a tremer. Eu já havia presenciado possessão e era sempre horrível. Mas isso... A ideia de uma bruxa egípcia ocupando o corpo de minha pobre e velha avó... Isso era pavoroso. Se eu tinha mesmo algum sangue de faraó, ele estava congelando. Deixe-a em paz! O intuito era gritar, mas acho que minha voz soou como um grasnado apavorado.
Saia dela! A bruxa gargalhou. Eu não posso. O problema, Sadie Kane, é que alguns de nós duvidam de sua força. Alguns de quem? Dos deuses? O rosto dela estremeceu, transformando-se momentaneamente em uma horrível cabeça de pássaro careca e rosada, com escamas e um bico longo e afiado. Em seguida, ela recuperou a forma da bruxa sorridente. Eu queria muito que ela se decidisse de uma vez. Não incomoda os fortes, Sadie Kane. Nos velhos tempos, eu até protegi o faraó se ele provasse ser merecedor. Mas os fracos, quando caem à sombra de minhas asas, nunca mais os deixo sair. Espero até que morram. Espero para me alimentar. E acho, minha cara, que você será minha próxima refeição. Pressionei as costas contra a porta. Conheço você, menti. Revi desesperadamente minha lista mental de deuses egípcios, tentando identificar a bruxa velha. Eu ainda não estava nem perto de ser tão boa quanto Carter para lembrar todos aqueles nomes estranhos. E não, Carter, isso não é um elogio. Significa apenas que você é mais nerd. Mas depois de semanas lecionando para nossos aprendizes, eu havia melhorado. Nomes continham poder. Se eu conseguisse adivinhar o nome de minha inimiga, seria um primeiro passo importante para derrotá-la. Um pássaro negro horroroso, um pássaro que se alimenta dos mortos. Para meu espanto, eu realmente me lembrei de algo. Você é a deusa abutre, eu disse triunfante. Nekhbut, não é? Nekhbet, a velha bruxa rosnou. Tudo bem, cheguei perto. Mas você devia ser uma deusa boa, protestei. A deusa abriu os braços. Eles se transformaram em asas, uma plumagem negra e opaca, cheia de moscas e com cheiro de morte. Abutres são muito bons, Sadie Kane. Eliminamos os fracos e doentes. Voamos em círculos acima deles até que morram. E depois nos alimentamos de suas carcaças, limpando o mundo de sua podridão. Você, por outro lado, quer trazer de volta Ra, aquela carcaça velha e murcha. Quer colocar um faraó fraco no trono dos deuses. Isso é contra a natureza. Só os fortes devem viver. Os mortos devem ser comidos. Seu hálito cheirava a cadáver de animal morto numa beira de estrada. Criaturas desprezíveis, os abutres. São, sem dúvida, as aves mais repugnantes do universo. Suponho que sirvam a seu propósito, mas precisavam ser tão sebentas e feias? Em vez delas, não poderíamos ter coelhos lindos e fofos limpando as carcaças? Certo, eu disse. Em primeiro lugar, saia de minha avó. Depois, se você for uma abutre boazinha, eu compro balas de hortelã para você. Esse devia ser um assunto delicado para Nekhbet. Ela avançou para cima de mim. Eu me esquivei, pulei por cima do sofá e tropecei nele. Nekhbet derrubou toda a coleção de porcelana que vovó mantinha no aparador. Você vai morrer, Sadie Kane, ela disse. Vou deixar seus ossos limpos. Então os outros deuses verão que você não é digna. Esperei outro ataque, mas ela apenas olhou para mim do outro lado do sofá. Ocorreu-me que os abutres normalmente não matam. Eles esperam a presa morrer. As asas de Nekhbet preenchiam a sala. Sua sombra caiu sobre mim, envolvendo-me na escuridão. Comecei a me sentir encurralada, indefesa, como um animal pequeno e doente. Se eu não tivesse posto à prova minha força de vontade contra os deuses antes, talvez não tivesse reconhecido isso como magia. Um incômodo persistente na minha cabeça me forçando a ceder ao desespero. Mas eu havia enfrentado um bom número de deuses do mundo inferior. Conseguiria superar um pássaro sebento. Boa tentativa, eu disse, mas não vou me deitar e morrer. Os olhos de Nekhbet brilharam. Talvez leve algum tempo, minha cara, mas como eu disse, sou paciente. Se você não sucumbir, logo suas amigas mortais estarão aqui. Como se chamam?
Liz e Emma? Deixe-as fora disso. Elas serão aperitivos deliciosos. E você ainda nem deu olá para seu querido e velho vovô. O sangue latejava em meus ouvidos. Onde ele está? Perguntei. Neckbet olhou para o teto. Ele virá em breve. Nós, abutres, gostamos de seguir um grande predador e esperar que ele se encarregue das mortes. Ouvi um estrondo abafado vindo do andar de cima, como se um móvel grande tivesse sido arremessado pela janela. Não, não! Vovô gritou. Depois sua voz se tornou o rugido de um animal enfurecido. O que me restava de coragem afundou até meus coturnos. O que... Sim, disse Neckbet. Babi está acordando. Bob? Existe um deus chamado Bob? Babi. B-A-B-I. A deusa abutre resmungou. Você é bem burrinha, não é, querida? O forro de gesso rachou com o peso de passos pesados. Alguma coisa se movia em direção à escada. Babi vai cuidar direitinho de você, Neckbet prometeu. E vai sobrar muito para mim. Adeus, eu disse e corri para a porta. Neckbet não tentou me deter. Ela gritou atrás de mim. Uma caçada! Excelente! Eu havia atravessado a rua quando a porta da frente da casa explodiu. Olhei para trás e vi algo emergindo das ruínas e da poeira. Uma forma escura e peluda, grande demais para ser meu avô. Não esperei para ver melhor o que era. Corri até a esquina da South Colonnade e dei de cara com Liz e Emma. Cede! Liz gritou, derrubando um presente de aniversário. Qual é o problema? Não temos tempo, falei. Vamos! É bom ver você também, Emma resmungou. Para onde vai com tanta... A criatura atrás de mim urrou e agora estava bem perto. Eu explico mais tarde, eu disse. A menos que queiram ser destroçadas por um deus chamado Bob, venham comigo. Pensando no que aconteceu, posso avaliar que aniversário horrível eu estava tendo. Mas naquele momento meu pânico era tão grande que nem consegui sentir pena de mim mesma. Corremos pela South Colonnade e os rugidos do monstro atrás de nós quase eram abafados pelas queixas de Liz e de Emma. Cede! Emma protestou. Essa é uma de suas piadas? Ela havia crescido um pouco, mas ainda tinha a mesma aparência, usava aqueles óculos enormes, uma armação com pedrinhas brilhantes e o cabelo curto e espetado. Vestia uma minissaia preta de couro, blusa felpuda cor-de-rosa e sapatos ridículos com salto plataforma, nos quais mal conseguia andar, muito menos correr. Quem é aquele cara extravagante do rock and roll da década de 1970? Elton John? Pois é, se ele tivesse uma filha indiana, ela talvez fosse parecida com Emma. Não é nenhuma piada, garanti. E pelo amor de Deus, livre-se desses sapatos. Emma parecia chocada. Sabe quanto custaram? Francamente, cede, Liz reclamou. Para onde você está nos arrastando? Ela usava roupas mais razoáveis, jeans e tênis, camiseta branca e jaqueta de brim, mas parecia tão ofegante quanto Emma. Debaixo do braço dela, meu presente de aniversário ia sendo esmagado aos poucos. Liz era ruiva, tinha muitas sardas, e quando sentia vergonha ou fazia muito esforço, seu rosto pálido ficava tão vermelho que as sardas desapareciam. Em circunstâncias normais, Emma e eu teríamos debochado dela por isso, mas hoje não. Às nossas costas, a criatura rugiu mais uma vez. Olhei para trás, o que foi um erro. Parei e minhas amigas se chocaram comigo. Por um momento muito breve pensei, meu Deus, é Khufu. Mas Khufu não tinha o tamanho de um urso pardo. Não tinha pelo prateado, presas que eram como cimitarras, nem olhar sanguinário. O babuíno que assolava Canary Wharf parecia capaz de comer qualquer coisa, não apenas alimentos cujo nome terminasse com a letra O, e não teria dificuldade alguma de arrancar meus membros um a um. A única boa notícia. A atividade na rua o distraíra momentaneamente. Carros desviavam para evitar a fera.
Pedestres gritavam e corriam. O babuíno começou a virar táxis, quebrar vitrines de lojas e causar um tumulto generalizado. Quando ele se aproximou de nós, vi um pedaço de tecido vermelho pendurado em seu braço esquerdo. Os restos do cardigã favorito de vovô. Preso em sua testa estava o par de óculos dele. Até aquele momento o choque não me atingira completamente. Aquela coisa era meu avô, um homem que nunca usara magia, nunca fizera nada para aborrecer os deuses egípcios. Havia ocasiões em que eu não gostava de meus avós, especialmente quando diziam coisas ruins sobre meu pai, ou ignoravam Carter, ou quando deixaram Amós me levar no Natal sem qualquer resistência. Mas, ainda assim, eles me criaram durante 6 anos. Vovô me sentara em seu colo e lera para mim suas histórias velhas e empoleiradas de Annie de Blyton quando eu era pequena. Ele tomara conta de mim no parque e me levara ao zoológico inúmeras vezes, e comprara doces para mim, embora vovó não aprovasse. Ele podia ser temperamental, mas era um aposentado idoso relativamente inofensivo. Com certeza não merecia ter o corpo tomado dessa maneira. O babuíno arrancou a porta de um bar e farejou o ar ali dentro. Frequentadores apavorados quebraram uma janela e fugiram correndo pela rua, ainda segurando seus corpos. Um policial seguiu na direção da comoção, viu o babuíno, virou-se e correu para o lado oposto, gritando um pedido de reforços pelo rádio. Diante de eventos mágicos, os olhos de um mortal costumam entrar em curto-circuito e enviam ao cérebro apenas as imagens que podem ser compreendidas. Eu não tinha ideia do que aquelas pessoas pensavam estar vendo. Talvez um animal que tinha fugido do zoológico ou um pistoleiro enlouquecido, mas elas sabiam que deviam fugir. Perguntei-me o que as câmeras de segurança de Londres mostrariam da cena mais tarde. "Sadie", lhes disse em voz bem baixa, "o que é aquilo?" "Babi", respondi. "O maldito deus dos babuínos. Ele possuiu meu avô e quer nos matar." "Desculpe", Emma disse. "Você acabou de dizer que um deus babuíno quer nos matar?" O babuíno urrou, piscando e olhando em volta, como se tivesse esquecido o que estava fazendo. Talvez tivesse herdado a distração de meu avô e sua miopia. Talvez não percebesse que os óculos estavam no topo da cabeça. Ele farejou o chão, depois rugiu frustrado e destruiu a vitrine de uma padaria. Quase cheguei a acreditar que a sorte sorrira para nós. Talvez conseguíssemos escapar sem que ele percebesse. Mas uma forma escura pairou acima de nós, abrindo suas asas negras e gritando: "Aqui! Aqui!" Maravilha! O babuíno tinha reforço aéreo. "São 2 deuses, na verdade", contei a minhas amigas. "E agora, a menos que tenham mais perguntas, corram!" Dessa vez, Liz e Emma não precisaram de mais incentivo. Emma tirou os sapatos, Liz largou o presente, uma pena, e nós corremos pela rua. Percorremos um labirinto de becos, espremendo-nos contra as paredes para nos escondermos sempre que a deusa abutre passava voando. Eu ouvia Babi rugindo atrás de nós, estragando a noite das pessoas e destruindo o bairro, mas ele parecia ter perdido nosso rastro temporariamente. Paramos em um entroncamento da rua enquanto eu pensava por qual caminho deveríamos seguir. Diante de nós havia uma pequena igreja, um daqueles prédios antigos tão comuns em Londres, uma sombria construção medieval de pedras encravada em um café Nero e uma perfumaria com letreiros neon que oferecia 3 seletos produtos para cabelo por 1 libra. Anexo à igreja havia um cemitério minúsculo, delimitado por uma cerca enferrujada, mas eu não teria prestado muita atenção ao local se uma voz dentro do cemitério não tivesse sussurrado: "Sadie." Foi um milagre meu coração não ter saído pela boca. Eu me virei e fiquei frente a frente com Anubis. Ele estava em sua forma mortal, um adolescente com cabelos escuros e bagunçados e simpáticos olhos castanhos. Vestia uma camisa preta do Dead Weather e jeans preto que ficavam perfeitos nele. Liz e Emma não se destacam por sua sutileza perto de garotos bonitos. Na verdade, o cérebro das duas meio que para de funcionar. Liz engasgava em sílabas isoladas como se estivesse realizando um exercício respiratório. Oi, quem... Quê? Emma perdeu o controle das pernas e esbarrou em mim.
Lancei um olhar sério para as duas, depois me virei para Anubis. Já era hora de algum amigo aparecer, reclamei. Tem um babuíno e um abutre tentando nos matar. Será que você pode, por favor, dar um jeito neles? Anubis comprimiu os lábios e tive a sensação de que ele não estava ali para dar boas notícias. Venha a meu território, ele disse, abrindo o portão do cemitério. Precisamos conversar e não temos muito tempo. Emma esbarrou em mim de novo. Seu território? Lisa engoliu em seco. Quem? Shhh, eu disse a elas, tentando manter a compostura, como se todo dia encontrasse garotos lindos em cemitérios. Olhei para a rua e não vi nenhum sinal de Babi ou de Nekbet, mas ainda podia ouvi-los. O deus babuíno rugindo, a deusa abutre gritando com a voz de vovó. Se minha avó tivesse comido cascalho e tomado esteroides. Por aqui! Por aqui! Me esperem, eu disse a minhas amigas e passei pelo portão. De imediato o ar ficou mais frio. Uma névoa úmida se desprendeu do chão encharcado. As lápides brilharam e tudo do lado de fora da cerca ficou ligeiramente desfocado. Anubis me deixava perturbada de muitos modos, é claro, mas eu reconhecia aquele efeito. Estávamos entrando no Duat, ocupando o cemitério em 2 níveis diferentes ao mesmo tempo. O mundo dele e o meu. Anubis me levou a um sarcófago de pedra caindo aos pedaços e se curvou respeitoso diante dele. Beatrice, você se incomoda se nos sentarmos? Nada aconteceu. A inscrição no sarcófago se apagara havia séculos, mas imaginei que aquele era o lugar de repouso de Beatrice. Obrigado. Anubis gesticulou para que eu me sentasse. Ela não se incomoda. O que acontece se ela se incomodar? Eu me sentei um pouco apreensiva. O 18º nomo, respondeu Anubis. Como? É para lá que você deve ir. Vlad Menshikov tem a segunda parte do livro de Ra na primeira gaveta da escrivaninha, em seu quartel-general em São Petersburgo. É uma armadilha, é claro. Ele espera atrair você até lá. Mas se quiser o papiro, você não tem escolha. Você deveria ir hoje à noite, antes que ele tenha tempo de reforçar ainda mais as defesas. E, Sede, se os outros deuses descobrirem que lhe contei isso, eu terei sérios problemas. Eu o encarei. Às vezes ele tinha um comportamento tão adolescente que era difícil acreditar que tinha milhares de anos. Acho que devia ser o resultado de uma vida protegida no mundo dos mortos, intocado pela passagem do tempo. O garoto realmente precisava sair mais. Você está preocupado com os problemas que pode ter? Perguntei. Anubis, não quero parecer ingrata, mas estou numa situação muito mais complicada no momento. 2 deuses possuíram meus avós. Se quiser me ajudar... Sede, eu não posso interferir. Ele levantou as mãos abertas num gesto frustrado. Expliquei quando nos conhecemos. Este corpo não é realmente físico. Que pena, resmunguei. O quê? Nada, continue. Eu posso me manifestar em locais de morte, como este cemitério, mas só consigo fazer poucas coisas fora de meu território. Por outro lado, se você já estivesse morta e quisesse um bom funeral, eu poderia ser útil, mas... Ah, obrigada. Em algum lugar próximo, o deus babuíno rugiu. Vidros se quebraram e tijolos desmoronaram. Minhas amigas me chamaram, mas os sons eram distorcidos e abafados, como se eu estivesse embaixo d'água. Se eu seguir adiante sem minhas amigas, perguntei a Anubis, os deuses as deixarão em paz? Anubis balançou a cabeça. Nekbet se alimenta dos fracos. Ela sabe que atacar suas amigas vai enfraquecer você. Por isso foi atrás de seus avós. O único jeito de detê-la é enfrentando-a. Quanto a Babi, ele representa as qualidades mais sombrias de vocês, primatas. Raiva assassina, força descontrolada. Nós, primatas? Eu disse. Desculpe, você acabou de me chamar de babuíno? Anubis me estudou com uma espécie de admiração confusa. Eu havia esquecido quanto você é irritante. O que quero dizer é que ele vai matar vocês simplesmente pelo ato de matar. E você não pode me ajudar. Ele me fitou cheio de pesar com aqueles lindos olhos castanhos.
Eu já falei sobre São Petersburgo. Senhor, ele era lindo e muito irritante. Bom, então, Deus de praticamente nada de útil, eu disse. Você tem mais alguma coisa a dizer antes que eu me atire para a morte? Ele levantou uma das mãos. Um tipo estranho de faca materializou-se nela. A lâmina tinha a forma de navalha do personagem Sweeney Todd, longa, curva e muito afiada em um dos lados, feita com metal preto. Pegue, disse Anubis. Vai ajudar. Você viu o tamanho daquele babuíno? Quer que eu faça a barba dele? A faca não é para lutar contra Babi ou Neckbat, ele explicou. Mas você vai precisar dela em breve para algo ainda mais importante. É uma netgere, feita de ferro meteórico. Ela é utilizada em uma cerimônia sobre a qual já lhe falei antes. A abertura da boca. Sim, bom. Se eu sobreviver a esta noite, com certeza vou usar sua navalha para abrir a boca de alguém. Muitíssimo obrigada. Cede! Liz gritou. Através da névoa do cemitério, vi Babi a alguns quarteirões de distância, caminhando na direção da igreja. Ele nos localizara. Pegue o metrô, Anubis sugeriu, levando-me a ficar de pé. Há uma estação meio quarteirão ao sul. Eles não vão conseguir rastrear vocês sob a terra com a mesma facilidade. A água corrente também funciona. Criaturas do Duat enfraquecem quando atravessam um rio. Se tiver de lutar contra elas, procure uma ponte sobre o Tamisa. E já mandei seu motorista vir buscá-la. Meu motorista? Sim, ele planejava conhecê-la só amanhã, mas... Uma caixa postal vermelha cortou o ar em alta velocidade e se chocou contra a construção vizinha. Minhas amigas gritaram para eu correr. Vá, disse Anubis. Lamento não poder fazer mais, mas feliz aniversário, Cede. Ele se inclinou e me beijou nos lábios. Depois se misturou à névoa e desapareceu. O cemitério voltou ao normal. Parte do mundo comum, sem brilho. Eu devia ter ficado muito zangada com Anubis. Beijar-me sem pedir permissão. Que ousadia! Mas fiquei ali paralisada, olhando para o sarcófago desgastado de Beatriz, até ouvir o grito de Emma. Cede, vamos! Minhas amigas me agarraram pelos braços e me lembrei de como se corria. Fomos para a estação de Canary Wharf do metrô. O babuíno rugia e destroçava seu caminho através do trânsito atrás de nós. No alto, Neckbat gritava. Lá vão elas! Mate-as! Quem era aquele garoto? Emma perguntou enquanto mergulhávamos na estação. Nossa, como ele era gato! Um deus, resmunguei. Sim. Enfiei a navalha preta no bolso e desci pela escada rolante, meus lábios ainda formigando depois de meu primeiro beijo. E se eu cantarolava parabéns a você e sorria com um ar estúpido enquanto corria para tentar salvar minha vida... Bem, isso não era da conta de ninguém, era?